Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas, estamos começando mais um programa da TV Canção Nova, programa Escola da Fé. Um programa que o próprio nome está dizendo, tratar das coisas da nossa fé. Colocar um pouco para você aquilo que está no coração da igreja, aquilo que há 2000 anos o Espírito Santo vem colocando no coração da igreja. Por quê? Porque Cristo prometeu na Santa Ceia uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12 e 13. Jesus para os apóstolos: eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora, para aprender agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Esta é uma grande promessa que Jesus deixou para a igreja e que não falha. O Espírito Santo ensina a igreja toda a verdade. Há 2000 anos. É isso que nós queremos a cada dia colocar nessa Escola da Fé. Um programa que já tem quase 25 anos no ar, graças a Deus, pela graça de Deus. E eu quero convidar vocês que estão aqui, vocês estão em casa, para a gente rezar. Sempre começar rezando, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, vamos obedecer essa ordem dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, cheie os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo, Senhor, a vossa graça, a vossa bênção para o programa desta noite, com a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos vocês que estão aqui no nosso estúdio. Temos amigos de Marília, São Paulo. Bem-vindos. Contagem, Minas Gerais, lá atrás um casal. Itaúna, Minas Gerais, mais um casal ali com o bebezinho de 1 mês, 2 meses, 6 meses. Beleza, já vai aprender na Escola da Fé. Depois, São Paulo, Cotia, ok? E Curitiba, no Paraná. Beleza? Não faltou ninguém, né? Então, hoje nós vamos falar sobre mais um sacramento. Quem tem acompanhado a Escola da Fé, tem visto aí que nós estamos fazendo uma série de programas sobre os sacramentos. Semana passada, eu entrevistei aqui o Ricardo Gaiotti, que é um juiz do Tribunal Eclesiástico de Aparecida, que explicou para nós quando é que acontece de o tribunal declarar que um casamento foi nulo. Então aí nós fechamos o estudo do sacramento do matrimônio. Hoje vamos falar do sacramento da ordem, do sacramento dos sacerdotes, dos bispos, dos diáconos. E depois o último sacramento vai ser o sacramento da unção dos enfermos, ok? Na semana que vem, como nós estamos chegando no dia 1º de novembro, que é dia de Todos os Santos, e dia 2, que é Finados, então no programa que vem, nós vamos fazer um programa sobre o dia de Todos os Santos e o dia de Finados, ok? Tem muita coisa interessante que a igreja quer que a gente saiba sobre isso. Muito bem, hoje vamos falar sobre o sacramento da ordem, já está aqui. Esses slides todos, quem quiser depois ter, é só entrar no site tv.cançãonova.com/programa. Você assiste qualquer programa da Canção Nova. Se você perdeu algum dos programas sobre sacramento, você quiser assistir, entra aí, tv.cançãonova.com/programa. Aí você assiste todos os programas anteriores que você quiser, ok? Muito bem. Então, o sacramento da ordem, vamos lá, ok?
Este é o sacramento que constitui os ministros do Senhor, né? No Antigo Testamento, a gente sabe que Deus escolheu aquela tribo de Levi, que era uma das 12 tribos de Israel, filhos de Jacó, né? Para delas saírem os sacerdotes. Então, lá na Antiga Aliança, já havia os sacerdotes da Antiga Aliança. Tá? Lá no livro de Números, no Levítico, a gente encontra essas citações, ok? Bom, como o único sacerdote, na verdade, é Cristo, né? Ofereceu um único sacrifício perfeito ao Pai. E o sacerdote é aquele que oferece sacrifício a Deus em nome do povo, né? Uma oração perfeita da sua própria vida. No Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam o que para Deus? Sacrifício de ovelhas, pombas, bois. Na Nova Aliança, Cristo ofereceu o seu próprio sacrifício, a sua vida, né? Daí, até que ele volte, Cristo quer continuar esse sacerdócio dele, ou seja, essa oferta da sua vida ao Pai, né? Para aplicar os frutos da redenção aos homens através dos ministros que ele escolheu e que ele escolhe. Então, Cristo quer continuar o seu sacerdócio na terra. Então, ele criou os sacerdotes para isso, né? Para que os sacramentos, a redenção, as graças da salvação cheguem a todos os homens até que ele volte para encerrar a história da humanidade, ok? Vamos lá. Na Santa Ceia, então, Jesus instituiu o sacerdócio cristão, né? Ele fez deles seus ministros ao ordenar e celebrar a Eucaristia. Por quê? A Eucaristia é a oferta do Pai do sacrifício de Cristo, né? Repare que em toda a missa, né, depois da consagração, o padre fala: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora é a oferta, né, do próprio Cristo ao Pai. Então disse-lhes: fazer isto em memória de mim. Nesta frase, fazer isto em memória de mim, a igreja entendeu a ordenação dos sacerdotes. Quando ele manda os apóstolos fazerem aquilo que ele fez, ele está transformando os apóstolos em sacerdotes, ok? A ordem, então, esse sacramento é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua sendo exercício na igreja até o fim dos tempos. Então, esse é o sentido do sacramento da ordem, certo? Vamos lá. São Tomás de Aquino, o grande São Tomás de Aquino, lá da Idade Média, do ano 1200 mais ou menos, ele disse o seguinte: Cristo é a origem de todo o sacerdócio, porque ele é o grande sacerdócio, né? Pois ao sacerdote da antiga lei era a figura dele. Então, todos aqueles sacerdotes da antiga aliança eram figura do sacerdote de Cristo. Ao passo que o sacerdote da nova lei, da nova aliança, que age na pessoa de Cristo. Então vejam bem, os sacerdotes da antiga aliança simbolizavam o Cristo, e os sacerdotes da nova aliança agem em nome de Cristo, in persona Christi, na pessoa de Cristo, no poder de Cristo, certo? Santo Tomás de Aquino dizia isso: somente Cristo é o verdadeiro sacerdote, os outros são seus ministros. Então, Cristo é o verdadeiro sacerdote. Os outros recebem essa delegação de poder, de competência, de agir em nome dele. Ok? É isto. Muito bem. Então, estes sacerdotes participam do único e o mesmo sacrifício de Jesus. Vejam, o sacerdote participa do único e mesmo sacrifício de Cristo. É o sacerdócio de Cristo, não sacrifício, sacerdócio de Cristo, que os sacerdotes exercem em nome de Cristo, né? E oferecem o único sacrifício do Senhor na cruz, né? Especialmente na missa, né? Agem como se fossem a mão e o braço de Jesus estendido através de todos os séculos para salvar
todos os homens. Que beleza o sacerdote, né? Ele tem o poder de perdoar pecados. Nem o presidente da República de nenhum país do mundo tem esse poder. Nem os anjos têm esse poder. Nem Nossa Senhora. Um sacerdote tem o poder de perdoar os nossos pecados. É muita coisa, né? E não só isso, de oferecer ao Pai o sacrifício do Cristo, pelo poder da palavra dele, Cristo se torna presente no altar. É enorme o poder de um sacerdote, né? Muito bem. O sacramento da ordem comunica um poder sagrado. Né? Quando o sacerdote é ordenado, né? O bispo unge as mãos dele, né? Com o óleo sagrado. E aquelas mãos são ungidas para quê? Para abençoar, para perdoar pecados, para pregar o Evangelho e também para governar a igreja. Né? São poderes sagrados que o sacerdote recebe. O exercício dessa autoridade deve, pois, ser medido pelo modelo de Cristo, que por seu amor se fez o único e servo de todos. Então, o sacerdote, ele, como diziam os padres da igreja, é um outro Cristo, alter Christus, né? Então, o sacerdote deve se espelhar em Cristo. Esse é um dos motivos pelo qual o sacerdote é celibatário. Por quê? Porque a igreja foi entendendo que Cristo é o modelo do sacerdote, como Cristo era celibatário, para ficar 100% a serviço do povo e da igreja, o sacerdote também. Esse é o único motivo do celibato. O pessoal inventa uma série de outros motivos. A igreja criou o celibato para que o padre não tenha que dividir as coisas da igreja, com deixar a herança para filho. Não é nada disso. O sacerdote, ele faz o voto de celibato, né? Porque Cristo foi celibatário. E ele é um alter Cristo, é um outro Cristo. Vamos lá, pode passar. Olha o que dizia o grande santo doutor da igreja, São João Crisóstomo. Foi mártir no ano 407 em Constantinopla. São João Crisóstomo. O Senhor disse claramente que cuidar de seu rebanho é uma prova de amor para com ele. O sacerdote é um pastor que cuida das ovelhas. É prova de amor a Jesus. Então o sacerdote, ele tem que gastar a sua vida. Ele não vive mais para ele, né? Um dia eu perguntei ao padre Paulo, por que o senhor usa essa batina preta? Ele falou, porque isso aqui é uma mortalha. O que é a mortalha? Mortalha é a roupa do defunto. Então ele diz, eu uso essa roupa preta aqui porque para eu lembrar para mim mesmo que eu morri para mim e que eu pertenço à igreja, a Deus e ao povo, e ao rebanho. É como Cristo, né? Cristo falou uma vez, né? As raposas têm seus ninhos, suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, não tem tempo para ele, não vive para ele. Esse é o sacerdócio, né? Tá aí. Jesus lhes deu ordem e poder de agirem como se fosse ele mesmo? Sim, né? Olha o que ele diz, São Lucas 10,16. Ele falando para os apóstolos, os sacerdotes, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. A lógica de Deus para a salvação da humanidade é essa. O Pai envia o Filho e o Filho envia a igreja. É sempre assim. Por exemplo, quando Jesus deu poder aos apóstolos para perdoar pecados, no domingo da ressurreição, né, que ele apareceu no cenáculo para os apóstolos, o que foi que ele disse? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados não. Por isso que nós confessamos com o sacerdote. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O Pai envia o Filho envia a igreja, na pessoa dos sacerdotes. Né? Outra passagem bonita, Jesus falando para os apóstolos, para os sacerdotes, pequeno rebanho, aqueles 12, né? Pequeno rebanho, não temas, foi do agrado do Pai dar-vos o reino.
Ou seja, o que o Cristo veio fazer aqui nesse mundo? Implantar o reino de Deus. Expulsou Satanás com o seu reino, né? Expulsava Satanás. E veio implantar o reino de Deus. A quem Cristo entregou esse reino? Na mão da igreja, desses apóstolos, dos sacerdotes, dos bispos. Pequeno rebanho, não temas, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Bonito, né? Lucas 12, 32. E depois também aqui em Lucas 22, 29, outra passagem bonita. Jesus fala para eles, né? E vós tendes permanecido comigo nas minhas provações, eu, pois, disponho do reino a vosso favor, assim como meu Pai o dispôs a meu favor. Ó, de novo, o Pai dispôs o reino para o Filho dispõe o reino para os apóstolos. Entendeu? Sobretudo os sacerdotes, os bispos, são os encarregados de cuidar desse reino, estender esse reino por toda a face da terra. Tudo isso faz parte do sacramento da ordem, né? Vamos lá. Nos Atos dos Apóstolos, que São Lucas escreveu, né, mostram que São Pedro e São Paulo, eles iam instituindo sacerdotes presbíteros em cada comunidade que eles passavam, né? É cheio de citações, né? Atos 14, 22, 15, de 2 a 6, 11, 30, na carta a São Tito, na carta a Timóteo, né? Na carta de São Pedro, os apóstolos instituindo anciãos, que eram os bispos e presbíteros. Isto mostra o quê? Né? Para que eles dirigissem as comunidades. Então, não havia igrejas independentes dos apóstolos. Ninguém criava uma igreja por conta própria. Não. Os apóstolos chegavam lá, eles instituíam os sacerdotes, nomeavam. Por exemplo, né? Vou dar aqui alguns exemplos. São Paulo, por exemplo, pegou São Timóteo, que foi um jovem que foi convertido, né? Na segunda viagem de São Paulo. Timóteo era de Antioquia, na Síria, e colocou Timóteo como bispo de Éfeso, que era uma das maiores cidades ali da Ásia Menor. Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor, tinha cerca de 300 mil pessoas naquele tempo. Tanto é que São João foi morar ali com Nossa Senhora para evangelizar aquela cidade toda. Paulo colocou Timóteo ali como bispo. Pegou São Tito, que foi outro convertido dele, e colocou na ilha de Creta, que era uma ilha importante, era no Mediterrâneo, né, onde passava muitas navegações e tal, colocou ali. Então, São Pedro, ele foi para a cidade de Antioquia, no norte da Síria, e ele instituiu como bispo Santo Inácio de Antioquia, que no ano 107 foi martirizado em Roma, lá no Coliseu, jogado aos leões. Então, onde os apóstolos iam passando, eles iam colocando os bispos e presbíteros. Ou seja, não havia igrejas independentes. Ninguém criava a própria igreja. Por quê? Porque a igreja tem que vir do Cristo. E do Cristo vem através dos apóstolos. Entende? É a sucessão apostólica. Senão, não tem o poder sagrado. Porque é o bispo que transmite o poder sagrado através do sacramento da ordem. Né? Muito bem. Os apóstolos também instituíram diáconos que ocupavam um lugar abaixo dos presbíteros. A gente vê nos Atos dos Apóstolos e na carta a Timóteo. O diácono, vamos falar um pouco dele daqui a pouco, ele é um auxiliar do bispo, né? E dos presbíteros. Né? A diaconia significa serviço, né? Do grego. Então, eles ajudam na celebração do batismo, na celebração do casamento, na bênção das casas, nas exéquias dos defuntos. O diácono não pode celebrar a missa, não pode consagrar, não pode confessar, não pode ministrar unção dos enfermos, mas ele faz uma série de atividades importantes. Pode fazer pregação, numa missa, por exemplo. Né? Daí. Vamos lá. Os bispos... Então, os bispos que recebem o sacramento da ordem no grau mais elevado. O sacramento da ordem tem 3 graus: diaconato, presbiterato, o sacerdote, e o episcopado. O bispo recebe o sacramento da ordem na plenitude. Né? São os sucessores dos apóstolos. Né? O Papa, que é o sucessor direto de São Pedro, ele tem jurisdição sobre a igreja toda. Jurisdição quer dizer, ele tem o comando da igreja toda. Né?
A plenitude do sacerdote de Cristo é conferida ao bispo, né? A plenitude do sacramento da ordem, né? Ele pode consagrar a Eucaristia e ordenar presbíteros. Então, o bispo é o único que pode ordenar sacerdotes. Um sacerdote não pode ordenar outro sacerdote. Por que isso? Porque o bispo, ele é sucessor dos apóstolos. Então, o poder de Cristo foi dado aos apóstolos, e os apóstolos passam esse poder para os presbíteros. Então, não tem outra ordem sagrada do poder sagrado chegar até nós. Ninguém pode se intitular, eu vou ser padre, por minha conta, eu vou ser bispo. Não, não existe isso. A graça tem que ser recebida do alto, do Cristo. Por isso, o Papa nomeia os bispos. Ninguém pode nomear um bispo a não ser o Papa, porque um bispo não pode nomear outro bispo. É o Papa que indica, né? E os presbíteros nomeados, escolhidos pelos bispos. Aí sim, então nós temos a sucessão apostólica, certo? Muito bem. Pode passar? Eles transmitiram a seus colaboradores, né, mediante a imposição das mãos, esse dom espiritual que chegou até nós pela sagração episcopal. É a Lumen Gentium 21. Então, aquele poder sagrado que o bispo recebeu, né, ele então passa para os presbíteros, né, esse poder sagrado que vem do Cristo, certo? Está aí. Bom, aí eu já falei disso, só para caracterizar, na noite do domingo da ressurreição, né, Jesus enviou-lhes a perdoar os pecados. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Olha, isso tem 2000 anos. Seria muito fácil se a gente pudesse confessar direto com Deus, mas não é isso que Jesus mandou. É um sacrifício para os sacerdotes, ficar ali atendendo confissão, né? São João Maria Vianney, ficava às vezes 10, 12 horas no confessionário. Ele carregava para dentro do confessionário, porque o confessionário antigamente era uma casinha fechada, né? Os mais antigos lembram disso, né? E atendia por uma janelinha furadinha, né? São João Maria Vianney levava uma cesta de batata frita e ficava com ele ali, cozida, e ficava com ele ali no confessionário. Ali ele ficava 10, 12 horas. Por quê? É ali que você salva as almas. O sacerdote que não tem o gosto de confessar as pessoas, não entendeu o que é o sacerdócio. Não entendeu. Porque é ali que ele arranca o fiel das garras do demônio. Porque o que prende alguém na dependência do demônio? É o pecado. É o pecado. Entende? Cristo morreu para tirar o pecado da humanidade. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso se aplica em cada um na confissão. Então, o sacerdote é aquele que tem que estar disponível ao máximo para a confissão, para a celebração da Eucaristia e para a pregação do Evangelho. Esses são as missões fundamentais de um sacerdote, porque é aí que ele salva as almas. E o sacerdote existe para salvar almas. Ok? Fazer as outras coisas, tem muita gente para fazer. Muitas coisas. Mas para salvar, para confessar, só tem ele. Ninguém além do sacerdote pode perdoar pecado. Isso é muito sério, né? Muito bem. Pelo ministério ordenado, especialmente dos bispos e dos presbíteros, que são sacerdotes, a presença de Cristo como chefe da igreja se torna visível, olha aí, né? No meio da comunidade dos fiéis, né? É a Lumen Gentium 21 do Concílio Vaticano II. O sacerdote, o bispo, torna o Cristo presente no meio da comunidade. Por isso que o Código de Direito Canônico recomenda aos sacerdotes usar uma veste sacerdotal. O Código de Direito Canônico fala, ou deve ser uma batina, ou deve ser o clergyman, aquele colarinho branco. Por quê? Porque você olha um sacerdote assim, você sente ali alguém que representa um poder sagrado, né? É bonito isso. É bonito, né? O Código de Direito Canônico coloca isso, né? O Papa João Paulo II, um dia falando para os bispos do Brasil,
Em 1995, o Papa João Paulo II falou: o povo gosta de ver o sacerdote assim, identificado como sacerdote. Né? Eu me lembro que uma vez, eu peguei um avião para Recife, fui pregar um retiro lá, e eu queria me confessar, eu confesso uma vez por mês, e eu cheguei na sala de embarque, lá do aeroporto, em Guarulhos, e eu vi um homem de clergyman. Eu digo: é padre, e eu vou me confessar no avião. Aí o avião levantou o voo, a hora que entrou em voo de cruzeiro, que a gente pode andar no avião, eu cheguei perto dele: o senhor é padre? Não, sou bispo. Opa, melhor ainda. O senhor pode me confessar? Posso, sente aqui. Né? Deixei meus pecados a 10 quilômetros de altura. Mas porque eu notei que era alguém que estava vestido de padre. O soldado não anda vestido de soldado, o médico não anda vestido de médico, o enfermeiro de enfermeiro, o padre também é bonito ter vestido de padre, né? Está aí. Esta presença de Cristo no ministro, é uma presença de Cristo no ministro, não é? Minha mãe ensinava a gente a tomar a bênção de qualquer padre e beijar a mão dele. Eu aprendi desde menino, né? Aí se eu chegasse em casa falando mal de um padre, porque a gente estudava em colégio de padre, colégio salesiano, e a gente, moleque, né, de vez em quando, os padres tinham que puxar as orelhas da gente mesmo, né? Aí chegava em casa reclamando do padre, ops, calado, respeite a batina dele. A batina é o sacerdócio. Naquele tempo os padres eram obrigados a usar batina. Respeite a batina dele, quieto. Entendeu? Por quê? Porque representa o próprio ministro, o próprio Cristo. Né? Está aí. Esta presença de Cristo no ministro não deve ser compreendida como se estivesse imune a todas as fraquezas humanas. Não. Aí é que uma coisa interessantíssima, né? Não é porque ele recebeu o sacramento da ordem que ele agora está imune ao pecado, está vacinado contra o pecado. Não, é o contrário. Aí que o demônio vai tentá-lo. É claro, porque ele é alguém que vai arrancar as almas da mão do demônio, então é esse aí que o demônio vai tentar. E é esse o padre que tem que rezar muito, que tem que vigiar muito. Aquilo que Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, quando a gente vê aí erros cometidos pelos padres, eu não estou aqui para julgar ninguém, não, mas o que muitas vezes falta para muito padre? Mais oração, mais vigilância, entende? Porque é fogo, né? O demônio não dá sossego para os padres, não. Bom, então ele não está imune às fraquezas humanas, que nós todos temos, ao espírito de dominação, aos erros e até aos pecados. O padre também se confessa. Né? A força do Espírito Santo não garante do mesmo modo todos os atos dos ministros. Não é porque ele é um padre que ele não vai errar. Às vezes, naquilo que ele fala, numa pregação, ou naquilo que ele ensina. Não. Entende? Quer dizer, ele é um homem como nós, qualquer um, nós ele traz com ele um poder sagrado. Né? Mas isso ele não o torna imune aos pecados e aos erros. Então, o padre, mais do que ninguém, tem que ser alguém que, né, toma cuidado com relação aos pecados e aos erros de doutrina, etc. Ora, vocês sabem, quem conhece um pouco da história da igreja, sabe, quem foram os grandes hereges na história da igreja? Padres e bispos. Quem era Lutero? Era um padre, monge beneditino. Quem era Ário? Que estava com aquela heresia do arianismo, que negava a divindade de Cristo, lá no ano 320, mais ou menos. Ário era um presbítero famoso de Alexandria. Não é? Quem era Nestório, que negava que Nossa Senhora era a mãe de Deus? Nestório era a patriarca de Constantinopla, bispo. Depois um outro famoso monge de Constantinopla, chamado Eutiques, começou a negar que Jesus tinha a natureza humana. Era o chamado monofisismo. Achava que Cristo só tinha natureza divina, não tinha natureza humana. Um erro gravíssimo de teologia.
precisou a igreja fazer o concílio de Calcedônia, no ano de 451, né, com o Papa Leão Magno, que condenou. Quem era? Era um monge. Então, a gente vê que na história da igreja está cheio de erros cometidos por padres e bispos. Porque não são imunes ao pecado e não são imunes. O Espírito Santo age neles no poder sagrado. A gente sabe que se um padre celebra uma Eucaristia, mesmo se ele estiver em pecado mortal, a consagração vale. É claro que ele comete um pecado, mas a consagração vale. Por quê? Porque é o poder de Cristo que age através dele, independente de quem seja ele. Mais santo ou menos santo. É claro que o padre mais santo celebra uma Eucaristia mais fervorosa, né? Mas o sacramento que o padre ministra, a gente sabe, né? A teologia chama de ex opere operato. Realizou o ato, realizou, né, o rito, a graça acontece, independente de quem seja o padre. Veja que poder sagrado é isso, porque é Cristo que age através dele, né? Isso é muito importante. Então, outra coisa importante, o sacramento da ordem confere um caráter espiritual indelével. Indelével quer dizer, não apaga, tá? E não pode ser reiterado nem conferido temporariamente. Ou seja, não pode alguém ordenar um padre, vou te ordenar padre só por 10 anos. Não, é definitivo. Tá? E também, né, ele não pode ser repetido. É um sacramento que é como o batismo, a crisma e a ordem só pode acontecer uma vez na vida da pessoa. Ok? Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo, está na hora, a gente volta já para continuar. Espera aí que o intervalo é bastante rápido. Muito bem, já estamos aí para continuar o nosso programa de hoje, Escola da Fé, e vocês viram aí a rapidez do intervalo, né? Não tem propaganda, não tem comerciais, né? Quem mantém essa obra de evangelização é você. Quem mantém qualquer televisão, qualquer rádio, é o quê? São os comerciais. Né? São os patrocinadores de cada programa. Aqui não tem patrocinador. O patrocinador é você. Você que ajuda a Canção Nova todo mês aí, pagando o seu boleto bancário, ou débito automático, ou, não sei, fazendo a sua contribuição até pelo cartão de crédito, que hoje pode ser feito. Você ajuda a Canção Nova a evangelizar. É um projeto de salvar almas. O objetivo da Canção Nova é este, salvar almas. Né? Dom Bosco dizia para Jesus, dai-me almas e fique com o resto, Senhor. Né? O Padre Jonas, que é um discípulo de Dom Bosco, coloca isso em prática. Dai-me almas, Senhor. Né? Nós vamos trabalhar essas almas. Muito bem, eu quero lembrar que a Canção Nova vai realizar de 6 a 8 de dezembro, como faz todo ano, o grande, maior evento aqui da Canção Nova, que é o Hosana. Né? O Hosana é para agradecer a Deus todas as graças do ano, né? E celebrar essas vitórias todas, né? De cada um de nós, da Canção Nova e de tudo. Quem vai estar pregando? Vai estar aqui o padre Adriano Zandoná, bem conhecido, padre Fábio de Mello, padre Marcelo Rossi, padre Roger Luiz, a Luzia Santiago, o Márcio Mendes, Salete Ferreira e Tiago Tomé. Os melhores pregadores que a Canção Nova consegue, coloca no Hosana. Tá? Então aí organize sua caravana, venha celebrar então as vitórias do Senhor. Quem quiser informações, veja aí pelo telefone o 12 31 86 2600, ou você pode entrar no site eventos.cançãonova.com, certo? Quero lembrar mais uma vez que qualquer programa da Canção Nova que você quiser assistir, programa que já passou na TV, é só você entrar aí, tv.cançãonova.com/programa. Aí você assiste qualquer programa anterior da Canção Nova. Muito bem, eu quero também dizer a vocês os meios de comunicação, a mídia do nosso programa. Temos aí o e-mail do programa, escoladafé@cançãonova.com. Temos o facebook.com/Escola da Fé. Temos também o Twitter, @Escola da Fé. Então tem muito jeito de você nos acompanhar. Quero mostrar aqui rapidamente alguns livros ligados a esse assunto, né?
os 12 apóstolos. Né? As pessoas sempre me pediram para fazer um livro sobre os apóstolos. Está aqui. É um livro resumido, o que a igreja sabe dos 12 apóstolos. Né? Pedro, né? E todos esses apóstolos. Ok? Um livro sobre a liturgia, que é aquilo que, né, os sacerdotes celebram, os bispos celebram, como a liturgia deve ser celebrada, que significam os sinais litúrgicos, as vestes litúrgicas, né? Todas as coisas ligadas à liturgia. Depois, por que sou católico? Né? Por que nós temos os sacerdotes, os bispos, a hierarquia? Porque nós somos católicos. Mas o que significa ser católico? Né? Esse livro aqui eu escrevi porque um dia um filho meu, há uns 15 anos atrás, né? Caminhando um dia com ele na praia, nós tiramos uma semana de férias, e o filho mais velho, que hoje é engenheiro, né? Ele disse: pai, está faltando o senhor escrever um livro. Eu digo: qual é, Mateus? Por que sou católico? Não, você não sabe? Eu te eduquei? Não sei, pai, mas é que tem tanto amigo meu que pergunta: por que eu tenho que ser católico? Por que eu não posso ser isso e aquilo? Então, olha, aquilo caiu na minha cabeça assim como fosse uma ordem de Deus. Está aí o livro, porque sou católico. Até coloquei aqui uma dedicatória a ele no começo do livro, né? Porque, sinceramente, foi, né, ao nosso filho Mateus que sugeriu esse livro. Né? São esses caminhos que Deus fala com a gente, às vezes, sem a gente perceber. Né? E olha, é um livro que, para vocês terem ideia, esse daqui já está na 31ª edição. Né? Quer dizer, então, realmente, estava precisando. Uma riqueza é esse livro aqui, No Coração da Igreja. O que é esse livro aqui? Esse livro aqui não é meu, não. Eu apenas organizei esse livro, está aqui um org. Tá? São textos dos grandes padres e santos da igreja. É um livro para meditação dos grandes homens da igreja. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Policarpo de Esmirna, né? Enfim, São Bernardo, São Domingos. Né? É uma coletânea de ensinamento dos grandes santos, principalmente doutores da igreja. 2 livros sobre a Eucaristia, que é aquilo que os sacerdotes fazem todo dia. Né? O Banquete do Cordeiro, que é do Scott Hahn. Scott Hahn era um pastor protestante, presbiteriano, que batia na Igreja Católica de vara. Se converteu. E se converteu quando um dia ele entrou numa igreja, por curiosidade, e foi assistir uma missa. Saiu dali convertido. Por quê? Ele conta, eu estive na casa dele 2 vezes nos Estados Unidos, e ele é um gigante pregador católico hoje. Scott Hahn me disse que quando ele assistiu à missa, lá numa igreja americana, ele viu o Apocalipse, porque ele já era doutor em Bíblia pela Universidade da Pensilvânia, e a tese de doutorado dele foi sobre o Apocalipse. Então, quando ele assistiu à missa, ele viu aquela liturgia toda, veio na cabeça dele aquela liturgia toda do Apocalipse. Ele disse: meu Deus, isso tudo é verdade. E ele não conseguiu mais ficar sem assistir missa. Todo dia ele queria assistir a missa, até que se converteu. E depois de 5 anos, a esposa também converteu. Aí escreveu aquele livro, Todos os Caminhos Levam a Roma. Aqui tem na Canção Nova. E depois ele escreveu O Banquete do Cordeiro, sobre a Eucaristia. Beleza, né? E também, para completar, esse livro, O Segredo da Sagrada Eucaristia, que é uma síntese dos ensinamentos de um grande santo da igreja, São Pedro Julião Eymar, que escreveu 5 livros sobre a Eucaristia. Eu fiz uma síntese e coloquei aqui. Né? Muito bem, vamos continuar aqui a nossa conversa sobre a Eucaristia. Certo? Bom, então, bonita essa citação que está aqui. Santo Inácio de Antioquia foi aquele bispo que eu falei, que foi sagrado bispo por São Pedro, em Antioquia, e que no ano 107 foi mártir em Roma, no Coliseu, naquelas festas do imperador Trajano, né, que jogava os cristãos aos leões. Né? Olha o que dizia Santo Inácio, né, que todos reverenciem os diáconos, como Jesus Cristo, como também o bispo, que é a imagem do Pai, e os presbíteros, como o Senado de Deus, e como a Assembleia dos Apóstolos. Sem eles, não se pode falar da igreja. Olha, sem diácono, sem padre, sem bispo, não pode falar de igreja. Isso no 1º século da igreja. Então, veja que coisa bonita. Nós estamos no século XXI.
Mas desde o primeiro século, a igreja já era pautada nisso. Diácono, presbítero e bispo e o Papa. E até hoje é do mesmo jeito. Por quê? Porque foi Cristo que instituiu essa ordem. É uma coisa muito bonita, né? É uma carta que ele escreveu aos tralianos, né? Pode passar. Bom, aqui o missal romano, na missa sempre de um apóstolo, o missal romano traz essa oração no prefácio da missa dos apóstolos. É bonita essa colocação. Elevado à direita do Pai, Cristo não abandonou o seu rebanho. Quer dizer, o Cristo foi embora, mas não abandonou o rebanho, mas guarda-o por meio dos apóstolos, sob sua constante proteção, e o dirige ainda pelos mesmos pastores que continuam até hoje a sua obra. Ou seja, o Cristo foi, mas deixou os seus pastores na terra para cuidar do seu rebanho, até que ele volte. Né? Está aí. Portanto, é Cristo que concede, isso aqui também é importante, é Cristo quem concede a uns serem apóstolos, a outros pastores. São Paulo fala na carta aos Efésios. Ele chama quem ele quer. Fica ao critério do bispo decidir quem será ou não ordenado conforme a vocação manifestada. Bom, a gente lembra de uma passagem muito interessante do Evangelho. Cristo, quando ele foi escolher os apóstolos, ele passou uma noite em oração. Depois ele desceu e ele escolheu quem ele quis. Escolheu aqueles 12. Pedro, Tiago, João, Tomé, Filipe, Bartolomeu, os 12. Né? Então a igreja entende que é Cristo quem chama alguém para ser sacerdote. E ele chama que jeito? Ele põe no coração da pessoa um chamado, um desejo, uma vocação. Né? E a pessoa sente isso. Né? Agora, é claro que isso precisa ser cultivado. Né? Dom Bosco dizia que é nas famílias católicas, cristãs, que rezam, que dali saem os sacerdotes. Né? Cristo chama. Entende? E aí a pessoa vai sentir. E hoje eu percebo o seguinte, né? Muitos jovens hoje estão sendo chamados. Eu vejo aqui na Canção Nova. A Canção Nova começou o seminário dela, não tem, eu acho que 20 anos. Já tem mais de 50 padres ordenados na Canção Nova, só na Canção Nova. Ou seja, e é uma juventude que muitos estavam aí na medicina, no direito, tal, deixam às vezes a profissão para querer ser padre. É um chamado, é uma vocação, vocare do latim, quer dizer chamar. Né? Muito bem, ele chama quem ele quer. Os ministros ordenados da igreja latina, a igreja aqui do Ocidente, né? Com exceção dos diáconos permanentes, são escolhidos entre os homens fiéis, né? Que vivem como celibatários e que querem guardar o celibato, por causa do reino dos céus. Né? Por causa do reino dos céus. Aqui, essa citação, Mateus 19, 12, é aquela citação de Jesus, diz assim, alguns se tornaram eunucos na marra. O que é o eunuco? Era aqueles homens que eram castrados para servir ao rei. Então, alguns se tornaram eunucos, né, pela castração, outros se fizeram eunucos por amor ao reino de Deus. Ou seja, deixaram de casar por amor ao reino. É o caso do sacerdote. Né? Chamados a consagrar-se com um coração indiviso. Quer dizer, um coração só para Deus. Ele não divide com a mulher e com os filhos. É um sacrifício, porque ele quer o coração dele só para Deus. Né? Um coração indiviso ao Senhor e a cuidar das coisas do Senhor. Certo? Entregam-se inteiramente a Deus e aos homens. É uma vocação extraordinária. Né? Muito bem. E nós precisamos de muitos sacerdotes. Né? Uma coisa que nós precisamos é rezar muito para ter sacerdote. Jesus falou, né? É grande a messe, mas são poucos os operários. Pedir ao Senhor da messe que mande operários. Olha, gente, vou dar um dado para vocês entenderem. A Polônia tem 40 milhões de habitantes. E a Polônia tem 40 mil padres. É um padre para cada 1.000 pessoas na Polônia. E no Brasil? No Brasil nós temos 210 milhões de pessoas e temos somente 16 mil padres. A Polônia tem 40 mil.
No Brasil, é um padre para cada 10, 12, 15 mil pessoas. Na Polônia, é um padre para cada 1.000 pessoas. Falta muito padre para o Brasil, né? Por isso a gente tem que pedir muito a Deus. Então, o celibato dos presbíteros... Não, aqui vou começar no começo. Na Igreja Católica Oriental, quais são as igrejas católicas orientais? Maronitas, melquitas, que são católicos no Oriente, né? Lá está em vigor há séculos uma disciplina diferente. Enquanto os bispos só são escolhidos entre os celibatários, homens casados podem ser ordenados diáconos e padres no Oriente. Por quê? Porque é um costume antiquíssimo dele que a igreja respeita. Não é porque no Oriente, sabe a cultura do Oriente, se o homem não for casado, ele não é assim muito respeitado. Então a igreja respeita esse costume. Tá lá no Presbyteriori Ordinis do Vaticano. O celibato dos presbíteros, por outro lado, é muito honrado nas igrejas orientais. Mas, por exemplo, se um jovem é ordenado na igreja oriental, solteiro, aí ele não pode casar mais. A igreja pode ordenar um homem que já é casado, mas se ele entrou solteiro, ele não pode casar mais. Certo? E o bispo tem que ser celibatário. O bispo não pode ser casado. O sacerdote ministerial representa Cristo, cabeça da igreja, diante da Assembleia dos Fiéis e age também em nome de toda a igreja quando apresenta a Deus a oração da igreja. Quando ele apresenta a Deus a oração da igreja, ele representa toda a comunidade. Tá? E, sobretudo, quando oferece o sacrifício da missa, o sacrifício eucarístico. Tá? É toda a igreja, corpo de Cristo, que ora e se oferece por ele, com ele e nele, na unidade do Espírito Santo, a Deus Pai. Então, o Cristo na celebração, o padre representa o Cristo ali, que em nome de toda a comunidade oferece, né? Veja que quando o padre vai preparar o cálice com o vinho, coloca o vinho ali, depois põe uma gotinha de água, não põe? O que significa essa gotinha de água? A nossa participação, o nosso sofrimento, junto com o sangue de Cristo. E a água, e essa gota d'água se transforma em vinho, em sangue de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que nós queremos oferecer a Deus, o sacerdote vai elevar o Pai naquele vinho ali, do próprio Cristo e de toda a humanidade. Aquela gotinha d'água. Por que uma gotinha? Porque nós, perto da divindade, é quase nada, né? Mas tem significado. Está aí. Então, ninguém pode, isso aqui é importante, ninguém pode conferir a si mesmo a graça. Ela precisa ser dada e oferecida. Aquilo que eu falei, ninguém pode se intitular diácono, ninguém pode se intitular padre, ninguém pode se intitular, não, bispo, não, você tem que receber a graça. A graça vem do Cristo, vem pela sucessão apostólica, né? Isto supõe ministros da graça, autorizados e habilitados da parte de Cristo. Alguém pode na sociedade dizer, agora eu vou ser juiz. Pode? Não. Você vai ter que fazer um concurso e se passar, o Estado vai te dar um diploma de juiz. Então você vai julgar as pessoas em nome do Estado. Alguém pode dizer, agora eu vou ser deputado. Pode? Não. Você tem que ser eleito pelo povo. E aí você vai receber o diploma de deputado. Alguém pode se intitular, eu vou ser professor lá na Universidade da Unicamp. Pode? Não, meu amigo, você vai ter que fazer um concurso para professor. Você tem que ter título de doutor, no mínimo. Aí você vai entrar. Entendeu? Ninguém chega na sociedade, não vai ser nada, não. Você chega numa fábrica, agora eu vou ser empregado do senhor. Não, senhor. Você vai ser empregado se eu quiser. A fábrica é minha. Se eu precisar, eu vou te contratar. Então, esse negócio da pessoa sair aí dizendo eu sou isso, não existe. A graça tem que ser recebida na igreja. Entenderam? Olha que beleza, o Santo Curadar nós conhecemos bem, né? É o patrono dos párocos. Ele que não tinha nem condição para ser padre, né? Porque ele era muito limitado, mas era um santo, hoje é o patrono, né? Olha o que ele dizia, é o sacerdote que continua a obra de redenção na terra. Redenção quer dizer salvação. É o sacerdote que continua isso. Certo?
Se soubéssemos o que é o sacerdote na terra, morreríamos não de espanto, mas de amor pelo que ele faz. O sacerdócio é o amor do coração de Jesus. O amor a quem? Amor a nós, para perdoar pecado, para benzer, para consolar, para pregar o Evangelho. Né? O cura d'Ars é um exemplo fantástico de sacerdote. Né? Pode passar. Desde o tempo dos apóstolos existem os diáconos. Então vamos falar um pouquinho dos diáconos até acabar o programa. Vemos São Pedro e São Paulo escolherem 7 diáconos, não é? Para o atendimento das viúvas e outros serviços nos Atos dos Apóstolos. Aí começou, né, a diaconia. O Concílio Vaticano II restabeleceu o diácono na Igreja Latina com grau próprio e permanente da hierarquia. Né? Então, depois do concílio, o diaconato de homens casados. Né? Pode passar. Cabe aos diáconos o quê? Entre outros serviços, assistir ao bispo, os padres na celebração litúrgica, sobretudo na Eucaristia, distribuir a comunhão, assistir ao matrimônio, né? Na celebração, abençoá-lo, proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho, quando o padre prefere, presidir funerais, consagrar-se aos diversos serviços da caridade. Faz parte também da diaconia, do serviço do diácono. Certo? O que mais? Os diáconos precisam, como todos os ministros ordenados, aprofundar a vivência da espiritualidade cristã, claro, fortalecer seu compromisso evangelizador, aprimorar a sua formação teológica e pastoral, viver seu compromisso com o serviço à comunidade. Isso está nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja. Certo? Mais um, para a gente concluir? Então vamos lá. Os diáconos casados, que se dedicam em tempo integral ao ministério eclesiástico, têm direito a uma remuneração com que possam prover o sustento da sua própria família. Todavia, os que recebem remuneração em razão de uma profissão civil, né, que exercem ou exerceram, atendo às necessidades próprias e de sua família com as rendas daí provenientes. Se o diácono ele tem um emprego, então não precisa receber nada da igreja. Mas se ele trabalha 100% para a igreja, então ele pode receber daí um prolabore da igreja, tá certo? O diácono tem que ser, no mínimo, 35 anos, o diácono casado, e tem que ter o aval da esposa para poder ser diácono. Bom, mais um, para terminar ainda? Ok, o diácono permanente casado só pode ser ordenado depois de completado pelo menos 35 anos e com o consentimento da esposa. Isso está no Código de Direito Canônico, lá no Cano 1031. Então está aí, gente, um resumo do sacramento da ordem, certo? Na semana que vem, já falei, como nós estamos aí na véspera do dia de Todos os Santos de Finados, eu quero fazer um programa sobre isso. Depois, na outra semana, a gente vai encerrar, se Deus quiser, os 7 sacramentos com o sacramento da unção dos enfermos. Ok? Muito obrigado a vocês que vieram participar, vocês de casa. E eu quero pedir agora aos diáconos, aos padres, que lá mesmo nas suas casas nos deem a bênção. Porque, como vocês sabem, a bênção é um sacramental. Pode ser dado à distância, até pelo rádio, pela televisão. Tá certo? Então, ponham agora o que vocês quiserem como intenção nesta noite. E eu quero colocar o Senhor pelo sacerdote, pela santificação de todo o clero. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.